Olha só, Jair Bolsonaro anunciou no fim da manhã o novo nome à frente do Ministério da Educação. Ricardo Vélez foi substituído por Abraham Weintraub. O novo ministro é economista, formado pela USP, tem mestrado em Administração e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Grande parte da sua carreira foi dedicada ao setor privado. Ele tem passagem pelo Banco Votorantim e corretoras financeiras. Outra notícia em relação ao governo é a pesquisa Datafolha, que foi divulgada nesse domingo pelo jornal Folha de São Paulo, mostrando a pior avaliação para um presidente da República no início de primeiro mandato desde 1990. 30% dos brasileiros consideram o governo de Bolsonaro ruim ou péssimo. Bolsonaro foi questionado sobre o resultado da pesquisa e disse que não ia perder tempo comentando. Bom, sobre tudo isso nós conversamos com o jornalista Lino Bocchini aqui no estúdio. Seja bem-vindo, Lino. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Vamos começar com Datafolha, com a pesquisa Datafolha. É interessante que ele falou que não ia comentar, mas ele foi lá no Twitter e pegou uma parte da pesquisa que falava sobre o quanto inteligente eram os presidentes e a média dele era muito pior do que Dilma e Lula, e ele botou um kkk. Então ele comentou rindo esse recorte da pesquisa, o que diz muito sobre a própria pesquisa. Sim, ele, ao dizer que não vai comentar e ao tentar desqualificar o Instituto, ele já está comentando, na verdade, né? Porque ele não falou só que não iria perder tempo comentando. Ele também disse que, o Datafolha, aquele que disse que eu ia perder de todo mundo no segundo turno, enfim. Ele tenta usar essa tática muito conhecida de desqualificar o mensageiro, digamos assim, né? Para falar usar uma forma mais popular de se dizer, né? Ou seja, a culpa não é do mensageiro, né? A culpa é da mensagem, né? Se você é o... E ele, engraçado que ele fez isso com a pesquisa Datafolha, mas ele fez isso com os dados, inclusive, do IBGE sobre desemprego. Desqualificou a pesquisa também para dizer que, imagina, esse dado está incorreto sobre o desemprego no Brasil. Sendo que o IBGE é do próprio governo federal, né? Sim. E no caso do Datafolha, assim, o Datafolha depois, ele mais próximo, não tem aqui procuração fazer defesa do Datafolha, mas... Depois, mais perto da eleição, inclusive, ele acertou os dados, a metodologia a mesma para todos os presidentes, Lula, Dilma, Itamar, até o próprio Temer, estavam melhor avaliados do que o Bolsonaro. Então, é difícil esse argumento, né? Assim, acho que tem a ver com outras coisas, né? Talvez algumas dicas apareçam aí, talvez na pesquisa Vox Populi, da CUT, que saiu hoje também, que mostra que 2/3 da população desaprova a reforma da Previdência. Então, um governo que, como tem sido dito, e faz um pouco de sentido, basta a gente ver as ações e a forma que o Bolsonaro que ele se comunica, que ainda não desceu do palanque, ele não decidiu, fazendo jus para o nome do programa, né? Pensar no Brasil bom para todos ou governar para todos, né? Ele ainda está jogando para a torcida, como se estivesse em constante campanha. E a população não quer isso, né? Enfim, claro. Então... Tem um dado que chamou bastante atenção também do Datafolha, que questionado sobre a expectativa de desemprego, 47%, quase metade dos brasileiros, acredita que vai aumentar o desemprego. E é muito curioso porque a gente tem conversado sobre essas políticas econômicas do governo e não é apresentado nada em relação à geração de emprego, por exemplo. Não se discute essa questão a fundo. Isso talvez explique por que tem outro dado também do Datafolha, dessa mesma pesquisa, o recorte de classe. Sim. Né, assim, você vê que o trabalhador que ganha até 2 salários mínimos ou de 2 a 5 salários mínimos são as camadas que estão onde ele tem a menor aprovação. E onde ele tem a maior aprovação é justamente entre quem, não diria assim que está extremamente confortável, mas que tem já um pouco mais de estofa, um pouco mais de condições para viver, né? Que é quem ganha entre 5 e 10 salários mínimos ou acima de 10 salários mínimos, que é onde está a maior aprovação do Bolsonaro, ou seja, os mais pobres, que depositaram ali no Bolsonaro, muitos deles, né, uma esperança de mudança, ou de que ele descesse do palanque, governasse, cada emprego, pensasse no custo de vida, no que interessa para todo mundo, e que o tempo vai passando, ele continua como se estivesse em campanha e a vida da pessoa não melhora. Sim. Então o resultado está aí, assim, acho que atacar o Datafolha não resolve. Claro. Vamos falar sobre esse novo ministro da Educação, então? Só repetindo, então ele é um economista,
formado pela USP, tem mestrado em Administração e Finanças e ele fez grande parte da sua carreira no setor privado. Passagem pelo Banco Votorantim, corretoras financeiras e indicado de Olavo de Carvalho. Sim. Enfim, o Abraham Weintraub, não sei nem como é a pronúncia correta ainda do sobrenome dele, o ministro acabou de tomar posse, que já estava no governo, né? Ele já estava na Casa Civil e agora foi colocado como ministro da Educação. Ele vem do mercado financeiro, ele é um executivo do mercado financeiro, né? Isso em si não seria um problema, digamos assim. Já acho complicado, porque assim, é a primeira vez em muito tempo que a gente tem um ministro da Educação que não é da área. Porém, você pode argumentar, mas tivemos bons ministros de determinadas pastas que não eram necessariamente da área delas e bem assessorados e tudo mais, poderiam fazer um bom trabalho. Acho que o que preocupa mais no caso do Abraham é que ele segue nessa... perseguindo fantasmas, digamos assim, né? Assim, falando que a prioridade é combater o comunismo, é combater o marxismo cultural, sendo que qualquer pessoa que esteja nos assistindo, que tenha filho na escola pública, ou que esteja batalhando lá, estudando em universidade pública ou privada, ou ainda mais os professores, mais ainda, né, gente que é do ramo mesmo, sabe que o principal problema da educação brasileira não é o comunismo, ou o marxismo cultural, o que quer que seja esse fantasma que eles inventaram, enfim. Tem muitos outros problemas, a gente tem problemas concretos, tem 1 milhão de alunos esperando para conseguirem renovar o FIES, por exemplo, desse ano. 1 milhão de alunos de baixa renda do Brasil inteiro que não estão conseguindo ter acesso ao benefício do FIES por conta desse vai e vem, dessa inoperância completa do Ministério da Educação aí no governo Vélez. Espero que resolva-se, mas um ministro que assume dizendo que o problema é comunismo, marxismo cultural e a briga ideológica e não resolver o problema do FIES, da alfabetização, enfim. A gente podia ficar aqui fazendo 20 programas seguidos para falar de problemas da educação, talvez mais importantes do que o comunismo. É claro, mas a sua expectativa não é positiva de jeito nenhum. Não, assim, eu não vou... Assim, ele pode nos surpreender. Sim. Mas um executivo do mercado financeiro, cuja função na transição do governo, né? Assim, na transição do governo Temer para o governo Bolsonaro, o Abraham e o irmão dele, o Arthur, né, como os dois entraram juntos no círculo íntimo do Bolsonaro, o irmão dele também está no governo, ele também tem um cargo ali no Palácio, em alguma assessoria. A posição deles era o quê? Fazer a transição na área de previdência. Eles são pessoas do mercado financeiro, né? Então, principalmente o Abraham, que virou ministro, né, desses dois irmãos. Então isso já não me parece um dos melhores indicativos. E ele está mantendo esse discurso dele, assim, inclusive numa rápida entrevista ao Estadão, que eu estava vendo aqui, que foi a primeira vez que ele falou muito rapidamente com a imprensa, vi uns minutos antes de entrar no ar, ele já estava dizendo, reafirmando a sua admiração pelo Olavo de Carvalho, pelos pensamentos dele. Então, sem fazer patrulha na ideologia das pessoas, mas eu acho que a educação brasileira tem muitos problemas concretos, assim, e urgentes, e que não são ficar fazendo disputa de comunismo, enfim, que nem existe, enfim, né, no Brasil. Vamos aguardar para ver o que vem por aí. Lino, muito obrigada pela participação aqui. Que é isso, obrigado a você e boa tarde. Obrigada. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.